A paz do Senhor, irmãos. Nós queremos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia estar na casa do Senhor. Senhor amado, muito obrigado, Deus Santo e Pai Celestial, pelo teu amor e pela tua bondade, meu Pai. Por mais um dia, o Senhor está nos dando saúde, uma noite de descanso, para estarmos na tua casa, para louvarmos e adorarmos o teu nome santo e aprendermos da tua santa e bendita palavra, meu Pai. Deus, age a favor das nossas vidas, age a favor dos nossos lares, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, curando o enfermo, libertando o cativo. Eu te peço agradecido, porque oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, o livro da Gênesis, capítulo 9. Hoje é a lição número 9, o Deus de alianças. É o Deus que faz aliança conosco. É o Deus que faz aliança e Ele não quebra aliança. Quem quebra aliança é ser humano. Por favor, varão, acenda a luz do meio para mim, por favor. Obrigado. Diz assim o versículo 1, vou fazer a leitura responsiva como de costume. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. E convosco está, e aves e terras, e de todo animal da terra convosco, desde todos que saem da água, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal sobre os céus, que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco todas as suas ideias. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu fizer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Vamos ler junto o versículo 19? 1, 2, 3. Estes três foram os filhos de Noé, e deste povo toda a terra. Então você é herdeiro desses três, né? Esses três que geraram todos nós. Aí ele vai falar assim, nós, queira ou não queira, quando você pega esse texto, você começa a analisar, você fala assim, nós somos irmãos em Cristo, né? Mas nós somos irmãos também de sangue. Por isso que o sangue é a coisa sagrada para Deus.
E antigamente, o sangue, o conceito de família, era uma coisa sagrada. Hoje se perdeu, hoje se perdeu tudo isso, mas para Deus é importante, amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, nos ensina, nos capacita, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, amém. E no 300, poder sentar, irmãos, e no 318 do nosso cenário, é o hino proposto para nós louvarmos a Deus nessa manhã, é um hino que vai nos ajudar a entender um pouco dessa matéria tão importante que é as alianças de Deus conosco. A aliança de Deus é uma promessa de Deus, que Deus não rompe com a igreja, com ninguém. É nós que 318, 3:1-8. Deus dá-nos promessas. Deus dá-nos promessas e cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Se sentes tristeza ou provações vis, Deus nunca as promessas ouvida. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé em breve verão Deus nunca as promessas ouvida. Se sofres e gemes na fossa da dor, Deus dá a tua alma ferida consolo sublime com voz de amor. Deus nunca as promessas ouvida. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé em breve verão Deus nunca as promessas ouvida. Se laços estreitos a morte romper, iremos com fronte erguida, no além nossos entes queridos rever. Deus nunca as promessas ouvida. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé em breve verão Deus nunca as promessas ouvida. Deus quer ouvir dos nossos lábios aquela promessa que Ele fez para nós. Qual é a maior promessa que Deus fez para nós? Estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Jesus falou assim: eu vou buscar vocês. Jesus está voltando, irmãos. Por isso, Luciano, portador das boas novas, vamos aprender da palavra do Senhor, amém? A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Como diz o pastor aqui, o único que mantém a aliança em pé firme é o nosso Senhor, né? Porque o homem, por si só, ele tem condições nenhuma de cumprir ou de formatar uma aliança firme com Deus. Por isso estamos aqui para aprender esta manhã sobre as alianças a qual o Senhor tem para com aqueles que se achegam a Ele, né? E fiel o Senhor, né? Essa aliança Ele firma com todos, mas aqueles que se achegam a Deus são os maiores beneficiados. Lição de número 9.
O pastor aqui já leu o tema, então não vai ser necessário eu ler novamente. Vou fazer também uma oração aqui para que o Senhor venha nos abençoar. Pai amado, te louvamos, agradecemos, exaltamos, Senhor, teu nome, porque mais uma manhã o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de conhecer mais uma porção da tua palavra, do ensinamento que vem da parte do Senhor, do seu trono de glória, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, que o Espírito Santo venha ministrar, Senhor, uma extensão aos nossos corações, abençoando a cada vida, cada um que aqui está presente para te ouvir, ó Pai. Te louvamos, agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O título diz: o Deus de aliança. E quando falamos em aliança, pensamos, né? O ser humano tem poucas alianças que faz entre nós mesmos fazemos poucas alianças. E uma das alianças a qual mais convencional que existe entre o ser humano é o casamento, né? É interessante que o homem e a mulher, ele jura diante de uma autoridade religiosa ser fiel até a morte, né? E interessante que, mas nem essa aliança o ser humano já consegue mais cumprir. Nem essa aliança o ser humano e outra, não existe mais nem aliança, agora é contrato, né? Não é mais aliança agora, não é mais um casamento onde você jura amor, fidelidade para a pessoa amada e com ela até o final da vida, né? Então hoje não é, hoje existe contrato, né? E então o ser humano está propício sempre a erros, porque não consegue cumprir nem o contrato que eles fazem, né? Eu tenho uma prima da minha esposa que ela se ajuntou com o rapaz já era casado, e ele fez eu não sabia que existia, irmãos, mas eu juro para os irmãos, eles têm um contrato que ela não pode engravidar dele. Vocês acreditam nisso? Contrato de união deles, ela não pode engravidar desse rapaz. Ele já tem 2 filhos de outro casamento, e se ela quiser ficar com ele, ela não pode ter filho. Não pode ter filho. Estranho, né? Mas esse é o mundo. É o mundo que temos hoje. Ela não pode engravidar. Se a pessoa se submete a isso, não sei. Mas uma coisa eu sei, que a aliança de Deus é fiel e verdadeira. Benção, né? Casamentos antigos, né? Casamentos que se recente 2 meses, 3 meses, 1 ano, olha lá, tá? O que mais duráveis hoje são os casamentos evangélicos. E olha lá que mesmo assim já tem bastante união que está sendo separada, que não suporta um ou outro. Mas vamos para o mais importante. Deus de aliança. A introdução para início de conversa. Para você, o que significa uma aliança? Você já fez aliança com alguém? Como você se sentiria se a pessoa descumprisse a sua parte nessa aliança? Com certeza, triste, né? É o que mais tem no mundo hoje, são pessoas que quebram as alianças. E é uma coisa hoje normal, no sistema de hoje é uma coisa normal que existe, normal. Não deu certo, acabou. Introdução: a palavra aliança tem origem do latim aligare, que significa relação de proximidade e de união. Fazer uma aliança com alguém é fazer um acordo, um pacto e um trato. No contexto bíblico, a aliança também teve seu lugar de destaque, como veremos nessa lição. Assim que Noé e a sua família deixaram a arca, o Senhor firmou com eles uma aliança eterna. Esse, porém, não foi o primeiro trato de Deus com eles. Paul R. Rose, 1998, em seu livro Teologia
do Antigo Testamento nos lembra que antes do dilúvio, ele já reconhecera a qualidade do seu relacionamento com Noé e fizeram com ele um compromisso separando da humanidade pecaminosa. Enquanto no primeiro pacto o Senhor os tornou o centro de sua atenção e os poupou da destruição que dizimou a humanidade, conduzindo-os a um novo começo. Agora, anos depois da primeira aliança, após ter saído da arca, o Senhor voltou a eles com o intuito de explicar, expandir e formalizar o pacto. Quando falamos de aliança, devemos ter em mente a ideia de um contrato com obrigações para ambas as partes, incluindo compromissos, responsabilidades e bênçãos. A seguir, apresentaremos os aspectos que envolvem a aliança divina. Glória a Deus. Então, o significado aqui de uma aliança, são a responsabilidade que temos com as duas partes iguais. E aqui no primeiro tópico, o Senhor vai falar sobre Deus propõe alianças abençoadas. Está em Gênesis 9, do 1 ao 11. Como quem quer dar o exemplo, Deus é o primeiro a assumir o compromisso na aliança com Noé. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e faz parte da natureza divina. Abençoar, desejar o bem, favorecer e querer prosperar seus filhos. As Escrituras deixam claro que as bênçãos é algo que o Senhor dá, às vezes, de modo incondicional, como foi com Abraão. Farei de você um grande povo, eu abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será abençoado. Aqui, irmãos, o que me chama a atenção aqui, que o Senhor, o escritor diz aqui que o Senhor dá, às vezes, de modo incondicional. O que seria esse modo incondicional que ele está dizendo aqui? Incondicional é algo que não está sujeito a condições. Ele te dá, mas ele não espera de você um retorno. Isso é ser condicional. Não depende de troca, mérito ou comportamento. Pertence firme mesmo quando a outra parte permanece firme, enquanto a outra parte falha. Esse seria de modo incondicional. Então Deus, ele tem as bênçãos que vêm incondicionalmente, dependente da minha ação diante dele, dependente se eu for dar ou se não vou dar alguma coisa para ele. E o exemplo que ele dá aqui é de Abraão: farei de você um grande povo e abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será abençoado. Quando ele diz, quando ele chega a Abraão e diz: sai do meio de sua parentela e vai para onde eu te mandar, para as terras, é isso que ele está dizendo. O Senhor está mandando ele ir, e Deus mesmo incondicionalmente vai falar que eu vou abençoar você e a tua parentela. Isso é ser incondicional. Qualquer dúvida, irmãos, pode perguntar, viu? E na história, a maioria das vezes em que as bênçãos do Senhor é liberada, ele leva em consideração a reciprocidade daqueles a quem ela é destinada. Em muitas ocasiões, Deus requereu contrapartida para Israel. Por exemplo, a obediência seria o caminho para a bênção. Agora, Deus traz uma outra palavra aqui, que é a reciprocidade. E nisso eu quero me deter um pouquinho com os irmãos aqui. Reciprocidade é um ato de responder a alguém na mesma medida em que se recebe. É uma troca mútua, resposta correspondente e retorno equivalente. É dar e se receber equilíbrio. Agora Deus
está dizendo que da mesma forma que Ele te dá, Ele também recebe, quer receber. Por exemplo, na vida comum, significa agir de modo justo. Quando alguém oferecer respeito, generosidade ou ajuda, espera-se que a outra parte responda com atitude semelhante. Isso é numa vida comum. Agora, na perspectiva bíblica, embora a graça de Deus não seja baseada em troca, preste atenção, a Escritura usa o princípio da reciprocidade para descrever responsabilidades humanas. Você viu que interessante? Aqui vai mostrar que nós temos responsabilidades, ou para chamar a atenção, para que tenhamos que Deus abençoa, Deus cria a aliança do ser humano, tá? Mas através disso tem responsabilidades humanas. Tudo quanto pois quereis que o homem vos faça, assim fazei de vós também. Está em Mateus 7,12. Reciprocidade é o princípio de responsabilidade ao bem com o bem e agir de forma justa e mútua. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então Deus, Ele age de reciprocidade para que viemos entender que também nós temos as nossas responsabilidades. Também temos, não só de uma forma, como ele diz anteriormente, incondicional, agora ele abençoa e não espera nada em troca. Agora que na reciprocidade, ele sim, ele dá e espera algo em troca, para que venhamos ver as nossas responsabilidades diante de Deus. Viu que na aliança que ele fez com Abraão, ele falou com Abraão, andando na minha presença é perfeito. Exatamente. É uma responsabilidade. Tem que responder a Deus. Letra A, aliança exige, aqui nós vamos ver agora, aqui trata agora, a aliança divina exige responsabilidade. Deus abençoou Noé, seus filhos, e disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. O relato bíblico evidencia que, depois de garantir a sua parte na aliança, Deus estabeleceu para Noé uma contrapartida. A primeira exigência divina foi para que Noé e sua família repovoassem a terra. Versículo 1. O Senhor delegou a Noé cuidados dos animais, versículo 2, e o respeito com o próximo, versículo 6, e a abstinência total do sangue, no versículo 4. Em outras palavras, Noé e sua família não deveriam repetir os pradões de Caim e Lameque, que seria a morte, né? Caim matou Abel, todo mundo sabe, derramou sangue, e Lameque também matou um varão por ter ferido e um jovem por ter pisado nele. Está lá em Gênesis 4:8, 4:23 ou 24. Então, alianças divinas exigem responsabilidade. Isso indica que a relação entre humanos e animais não seriam mais harmoniosos como em Gênesis 2. Em Gênesis, a palavra diz que Adão ele tinha uma relação com animais próximas, mas depois do pecado mudou, ele não tem mais essa harmonia, né? Ele diz aqui que o versículo declara que Deus submete a criação animal ao domínio humano, mas de modo diferente do que acontecia antes da queda. Então já os animais não tinha mais aquela relação próxima que tinha com o animal. Olha que interessante. E ele fala também aqui, que agora os animais instintivamente fugiam, temiam e reagiriam à aproximação do homem. Você vê hoje nós temos animais ferozes que o homem não tem relação com eles.
né? Por causa do pecado. Após o dilúvio, Deus estabelece uma nova ordem para a humanidade através de Noé, porém agora sob a marca do pecado e da graça preservadora de Deus. No versículo 4 ele fala sobre o sangue. Afirma que Deus proibiu de comer carne com seu sangue, pois no sangue está a vida. Depois do dilúvio, Deus entrega a Noé permissão para comer carne, mas com a restrição de que a vida pertence a Deus. O sangue representa essa vida, portanto não deveria ser ingerido. Em Levíticos, você vai lendo já na lei mosaica, ele vai dizer, em Levíticos 17:11, ele vai dizer assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vê-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela alma. Então, como o pastor falou que o sangue, Deus trata o sangue como uma coisa muito rara, importante, né? E hoje, infelizmente, o homem derrama sangue por nada, não tem valor nenhum para o homem, mas para Deus, você vai ver que ele tem valor. Ó, a ideia de que o sangue é sagrado. Gênesis 9:4 estabelece o princípio universal da santidade da vida, representada no sangue, marcado no início da era pós-dilúvio, com limites morais dados por Deus. Irmão, o ser humano, infelizmente, o ser humano é uma coisa rara. O homem sem Deus é difícil de entender, de compreender. Minha mãe, eu lembro de cena agora, minha mãe ainda nascida me falando que como está difícil os dias, né? Como está, o homem é sanguinário, é sem amor próprio, né? E tem tantas coisas ruins que se acontecem, né? Descendo daqui para lá, já tem um acidente aqui, tem outro ali. Final de semana passado, 7 jovens morreram em acidente de carro, né? Então, você vê que o mundo caminha por um lado desgovernado, por um lado que não dá para compreender, né? A gente vivemos na presença de Deus, e quando a gente saímos para fora, nós estamos no meio do mundo, você vê realmente que nós não pertencemos a este lugar, não pertencemos a este mundo. É lá fora que você vê realmente que nós não somos desse mundo. Que o homem não tem mais amor, não tem mais aliança, não tem mais nada que se aproveite do homem. Mas o Senhor é Deus da aliança e Ele não desiste. Ele continua firme. E continuando aqui. Em outras palavras, nossa família não deveriam repetir os padrões de Caim e Lameque, como eu já li aqui, né? Deus nunca teve como objetivo amaldiçoar sua criação, impondo dificuldades e obstáculos para ele. A prova disso é que nos primórdios da criação, Deus os abençoou. Está em Gênesis 1:22-28. Todavia, onde há injustiça, desobediência, desprezo para com o compromisso firmado, o que resta é retenção das bênçãos e a triste realidade de uma vida sem Deus. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Deus honra a sua aliança e requer de nós compromisso. Irmãos, existe nas alianças de Deus agora um compromisso. Para que esse compromisso? É um condicionamento para que sejamos abençoados. Existe esse condicionamento. E a palavra de Deus é cheia desses compromissos, para que venhamos
alcançar a vitória do Senhor, porque realmente é difícil você ser fiel, você manter sua aliança diante de Deus. Está difícil hoje, mas não é impossível. Nós devemos sim atentar à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para que venhamos viver dentro da aliança de Deus. Só assim vamos alcançar a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico, a aliança divina é inclusiva. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. O que é uma aliança inclusiva, irmãos? Essa aliança inclusiva é uma aliança onde Deus abençoa o beneficiário e se estende por toda a geração, se estende por toda a sua família, descendentes, e tudo. Isso é uma aliança inclusiva. Vamos ver ali, ó, aliança inclusiva. É chamada de inclusiva porque ao longo da revelação bíblica, Deus amplia progressivamente o alcance dos beneficiários de suas promessas, envolvendo não apenas indivíduos, mas famílias, nações e por fim toda a criação, de forma direta e fundamentada. Eu fiz uma pesquisa à parte aqui e tem alguma coisa que eu quero trazer para os irmãos. Primeiro, ó, inclusiva porque começa com o indivíduo e se expande. A primeira aliança inclusiva que Deus fez foi com Adão. Foi quebrada através do pecado, foi quebrada pelo homem. Agora a segunda fez com Noé. Ele fez uma outra aliança, a qual se estenderia a todos nós. Como o pastor disse, somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Se for analisar, biblicamente, somos todos irmãos. Inclusive porque alcança povos além de Israel. Onde nós chegamos aqui, ó? Onde nós nos encaixamos aqui? Porque alcança povos além de Israel. Embora Deus faz uma aliança particular com Abraão e a sua descendência, Ele declara desde que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Ele fala isso, inclui todos aqueles que se achegam através do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que se achegam. Ou seja, Israel é um meio pelo qual Deus inclui todas as nações. O apóstolo Paulo também confirma isso ao mostrar que em Cristo as bênçãos de Abraão alcançam os gentios. Em Gálatas 3,14 ele diz: para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Glória a Deus. Isso é uma aliança inclusiva. Então começou lá em Noé, passou para Abraão e foi vindo até alcançar nós que estamos aqui. Está vendo que bênção? Inclusive porque abrange criação, tempo e também eternidade. Homem, animais, terra, ciclos da natureza, tudo. Quando Deus faz essa aliança de inclusividade, Ele abrange tudo. A terra, até hoje, dá o seu alimento. As nuvens dão a sua chuva, os seus frutos, os animais próprios para alimento. Então o Senhor é fiel nessa parte. Essa aliança é fiel para conosco. E tem nos alcançado gerações e gerações. Inclusive também porque culmina em Cristo, mediador do pacto eterno. Olha que bênção.
Abrange judeus, gentios, oferece perdão, regeneração e acesso direto, acesso direto a Deus a todos os que creem. Forma um só povo, um só rebanho e um só pastor. No Antigo Testamento, a expressão que reforça a universalidade da graça de Cristo. A quinta, inclusive, inclusiva, mas não universalista. Olha que interessante que eu encontrei aqui. Ela é inclusiva, aonde alcança a todos, mas ela não é universalista. Ela é inclusiva no convite, mas não automática para todos. A salvação é oferecida a todos, mas aplicada somente aos que creem. Somente aos que creem. Então, se chegar aí para alguém aí, todos vai para o céu? Não é todos bem que vai para o céu não, né? Não é todos. Essa inclusividade aqui, ela tem uma restrição. É para todos aqueles que já chegam a Deus. Então, Deus abençoa as gerações, abençoa a terra, abençoa tudo, tá? Mas ela só na nossa vida se achegamos a Ele. Se deixamos nossa vida de pecado, nossos erros, aceitamos a aliança de Deus, vivemos dentro da aliança de Deus, aí sim Ele nos alcança. Está dando para os irmãos entenderem? Alguma dúvida, pode pegar. Você pode perguntar, se eu souber responder, eu vou responder todo carinho. Então, continuando aqui, aliança divina inclusiva. Eu vou passar para o tópico 2. Deus estabelece alianças eternas. É um tópico também bem interessante. Antes eu vou ler aqui para refletir. Leia o texto de Isaías 54:13 e reflita sobre as bênçãos divinas derramadas sobre toda a família. Você se considera uma pessoa abençoada por Deus? Por que você acredita que Deus o tem abençoado e compartilha? Isso aqui é um trabalho em grupo, mas podemos se refletir juntamente com a família, e aprender mais do Senhor. Agora vamos no tópico 2. Deus estabelece alianças eternas. E realmente só pode vir de Deus essas alianças, A Escritura revela que as alianças de Deus são como Ele, eternas. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. O propósito de Deus nunca foi de romper sua relação com os homens, mas sim de permanecer ao lado deles. Porque Ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13:5. Com as promessas e condições devidamente estabelecidas, Deus criou o arco-íris como um sinal da sua aliança perpétua. A Bíblia Sagrada revela que a disposição divina é propor alianças eternas. O arco-íris seria um sinal de que tinha como objetivo revelar a presença contínua do Senhor entre os homens, sua graça salvadora e o seu cuidado constante. Hebreus 8:6, e assim vai mais alguns textos bíblicos aqui para os irmãos. A seguir, apresentaremos duas lições acerca das alianças eternas que Deus estabelece. Aqui, quando a gente fala em alianças eternas, eu fiz também uma pesquisa aqui à parte, fora da lição aqui, e encontrei umas bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E uma delas é a aliança da redenção. É um pacto eterno que Deus fez com o homem. Está em Efésios
Efésios 4:11, 2 Timóteo 1:9, Hebreus 13:20. Tem alguns textos que falam sobre isso. Natureza da aliança, plano eterno do Pai, Filho e Espírito Santo para a salvação dos eleitos, ou daqueles que se achegam a Deus, feito antes dos tempos eternos, sem início histórico. Isso é aquele pacto da aliança, da redenção. E cumprindo, e quem que se cumpre esse pacto, irmãos? Cristo assume a missão eterna dada pelo Pai. Então, essa aliança da redenção, ela se cumpre em Cristo. É um pacto eterno. Aliança, também temos a aliança abraâmica, promessa da semente, povo santo e bênção às nações. Chamada eterna porque permanece na semente prometida. E quem é a semente prometida? Gálatas 3:16 estará: Cristo é a semente. Também ela finaliza, ou é o cumprimento dela, também é em Cristo. Aliança davídica, promessa de um trono eterno. Deus promete um reinado perpétuo e também o cumprimento dele é em Cristo. E a aliança sacerdotal, sacerdócio perpétuo como sinal de zelo santo. E também ela é cumprida em quem? Em Cristo. E a nova aliança, que é o perdão total, o coração renovado, a presença de Deus, chamada literalmente de aliança eterna. Cristo, pelo seu sangue, estabelece a aliança eterna e definitiva. Então, todas as alianças eternas escritas, ela é cumprida em Jesus Cristo, irmãos. É cumprida em Jesus Cristo. Ele é o único que pode cumprir essa aliança. É o único, por isso que estamos aqui hoje. Para que venhamos entender e compreender que fora de Cristo não tem salvação. Não tem jeito, irmãos. Não tem céu. Não tem novos céus, não tem nova terra. Fora de Cristo não existe. Por mais que o mundo procure por um outro caminho ou outros caminhos, só existe um caminho. É Jesus Cristo. A quebra da aliança custa caro. Irmão, isso aqui é uma bênção. A quebra da aliança custa caro. Se nós formos meditar na palavra de Deus, né, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, quantas quebras de aliança já foi, né, que o homem não cumpriu, até os dias de hoje, vem se quebrando aliança, e como diz aqui o título, custa caro. Custa caro. A gente vê tanta tristeza, tanta desgraça na vida. É porque o ser humano perdeu a noção do que é ser humano. Perdeu a noção. Além de não ter o Deus no coração, eles perderam a noção do que é ser humano. A quebra da aliança custa caro. Disse Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para seus irmãos. Só que em Gênesis 9:25 já diz tudo, né? A gente foi analisar as escrituras. Noé amaldiçoou o seu neto, né? E hoje Canaã, ele veio sob o domínio, né, de tantos povos, né? Tantos povos, principalmente de Israel, né? Por causa de uma quebra de aliança. Olha só, no livro da Gênesis
Sempre que alguém rompeu os limites da aliança, o resultado foi trágico. No Éden, tanto a serpente quanto Adão, Eva, até mesmo a terra foram amaldiçoadas pelo ato de desobediência. Mais tarde, Caim recebeu a mesma punição por matar o seu irmão Abel. Isso sem levar em conta a própria raça humana que pereceu como resultado de suas maldades. No texto que estamos analisando, Noé e sua família sofreram as consequências por ter quebrado uma aliança. Canaã foi amaldiçoado em virtude de um pecado de seu pai, Noé. As escrituras deixam claro que a quebra da aliança implica em severos prejuízos. Então nós vemos aqui algumas quebras de aliança. Começa desde do jardim do Éden, né? E Deus fala lá no começo, né, de Gênesis lá 3, 14, 15, 16, que ele fala das maldições lá da serpente, a mulher que era dor de parto, do homem que tinha que trabalhar, e tantas outras coisas, do suor do seu rosto comerás, e tantas outras coisas lá no Gênesis 3, 14, 15 e 16, você vai ver todos os resultados dessa quebra de aliança. E esse resultado da quebra de aliança lá atrás, ele percorre até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Dias trabalhosos, cansativos, até os dias de hoje percorrem por causa da quebra de aliança lá no início. Depois houve também a quebra de aliança com Noé. Todo mundo já conhece a história, e também que trouxe resultados ruins também. Então aqui a lição ela ensina que a quebra de aliança traz resultados ruins para a vida, tanto para o cristão, Pois não, pastor, pode falar. É interessante esse negócio de aliança inclusiva, a aliança inclusiva relacional ao corpo de Cristo. Quando a igreja sofre, pode ter certeza de uma coisa: alguém quebrou a aliança. Porque toda a Santa Ceia, onde nós renovamos a aliança. Então você, mas eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Nós somos um corpo. Nós estamos incluídos num corpo. O cabeça é Cristo. O Mário Jones trata muito bem desse assunto nos comentários do Efésios, um livro lá, nem sei mais qual que era, sobre 15 volumes. Ele trata desse assunto, sobre a questão da aliança inclusiva do corpo de Cristo. Porque muitas vezes, você vai se pensar aqui, o que a terra tinha a ver com Adão? Nada. O que eu tenho a ver com você? Se a gente não fizesse parte do mesmo corpo, mas como faz parte do mesmo corpo, nós estamos incluídos na bênção e na maldição. É para se pensar, não. Irmãos, é verdade. Aí o camarada adultera, faz um monte de coisa que sofre a igreja. O povo de Deus ele paga tudo. É verdade, irmãos. Por isso precisamos refletir sobre a aliança, sobre a quebra, porque é complicado. Como diz o pastor, todo sofre, Quando o pecado entra, todos sofrem. E por isso, realmente, todo mês estamos restaurando essa aliança, para que a misericórdia de Deus continue agindo sobre cada vida. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, meus irmãos, isso aqui estaria um pouquinho melhor, Na tentação os três. As misericórdias são da causa dos seres consumidos. É verdade. Vamos lá, continuar. Então, como nós estávamos falando aqui da quebra de aliança,
Então, Gênesis 6, lá, como a gente tinha dito, tem a corrupção geral do gênero humano. Então, todo mundo se corrompeu. Todo mundo se corrompeu e só Deus na causa, como diz o pastor Pedro Rosa. Vamos para o B, letra B. Deus não desiste de suas alianças. Graças a Deus, né, irmãos? Que Deus não desiste. A pessoa, se Deus desistisse, tá vendo? Aí você vê alguns comentários, né? Algumas pessoas que não tem o que fazer, que diz que se realmente Deus existisse, não haveria tanta destruição, não haveria tanta morte, não haveria tanta enfermidade, não haveria tantas outras coisas, né? Mas ninguém vê o que o homem faz, né? Quer dizer, é tudo culpa de Deus, né? Então, se realmente existisse amor de Deus, né? É interessante, né? Tudo é culpa de Deus, né? Ninguém acredita, mas tudo é culpa de Deus. Mas Deus sempre deixou uma escolha, né? Exatamente. Lá Deus colocou o povo, antes de entrar na terra prometida, que ele colocava diante dele a vida e a morte, escolha a vida para que viva, né? Se guardasse os mandamentos, seria abençoado, se não amaldiçoado nisso, naquilo. Então, a escolha que Deus escolhia do homem, e ele vai ter aliança. E essas condições ela percorre até os dias de hoje. Percorre até os dias de hoje. É uma condição que Deus colocou. Percorre até o dia de hoje. Mas infelizmente o ser humano, principalmente aqueles que não têm Deus no seu coração ou que não buscam a Deus, eles pensam totalmente diferente. Pois é, Yara. Não tem muito a ver com essa leitura, mas assim, muita gente acredita na reencarnação. Pode, né? Reencarnação, Irmãos, as pessoas sem Deus, não conhecem a palavra de Deus, eles acreditam em qualquer coisa. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, você acredita em qualquer coisa. O que dá para você, se você não tem conhecimento, o que dá para você, você come. Alguns acreditam em reencarnação, outros acreditam em ET, outros acreditam em tantas outras coisas, acreditam. Fazer o quê? Cada um acredita no que quer, né? Mas graças a Deus nós temos a palavra de Deus revelada para nós, né? E nós temos a responsabilidade de transmitir a verdade para o mundo. Se o mundo não querer, o problema é deles. Mas eu sei de uma coisa: nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, e devemos servir e seguir a Ele. O que o mundo faz aí, se está dando certo para eles, eu prefiro ficar com a Bíblia. Como diz o pastor Pedro, eu cheguei até aqui, agora eu vou até o final. Agora eu vou até o final, também quero ir até o final. Agora que as pessoas acreditam aí, você for analisar, tem tantas outras coisas que você cabelo fica branco de um dia para o outro. Deus não desiste de suas alianças. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de toda a espécie que vive na terra. Nós temos um sinal claro, visível, que todos veem. Tá certo? Devido à poluição, muitas das vezes não vem, mas de vez em quando ele aparece. Ele dá um ar da graça aí e mostra que Deus é fiel e verdadeiro, e desde lá do início tem o sinal do arco-íris. Tem muitos que não acreditam, mas está escrito na Bíblia, né? O cientista disse que é gases, não sei o que é o sol, bate no reflexo da água que é evaporada e forma um sinal. A Bíblia fala que Deus deixou por sinal. É uma coisa tão interessante, que as coisas é bem bonito, né? Por sinal é bem bonito, né? Você vê aquilo e você fala, nossa, bem bonito, né? Mas é um sinal de Deus, irmãos. É um sinal de Deus. Viu? E por isso que ele deixou aqui na Bíblia, que devemos entender e compreender.
Então, nesse relato bíblico, o tópico B, Deus não desiste da aliança, de suas alianças. Tá? Nesse relato bíblico, o próprio Deus afirma que suas alianças é eterna. Isso implica dizer que nem mesmo os erros humanos, olha só, nem mesmo os erros humanos têm o poder de anular as alianças do Senhor. O próprio Noé cometeu erros, porém Deus não desistiu do compromisso que havia firmado com ele e com sua família. E até com nós, né? Ele errou, ele falou, mas Deus manteve a promessa até nos dias de hoje. Então Deus, Ele não desiste, Ele não quebra, não desiste da aliança que é feita para com o homem. Nós sim quebramos a aliança e deixamos de ser abençoados por quebrar a aliança de Deus. Mas Deus não, manteve firme. E no entanto, a Bíblia fala que se pecarmos, nós podemos orar a Jesus Cristo, pedir perdão pelos nossos erros, e vai perdoar os nossos pecados, e essa aliança é restituída. Isso é um pecado confessado e não... Você não perde a salvação. Oi? Você não perde a salvação. E não perde a salvação. Exatamente. Mas é um pecado que você não vai mais cometer, né? Se cometer, porque Agora, se você manter na prática do pecado, aí você não, realmente você não faz nada. você não pediu perdão por nada, você não se arrependeu de nada. Você vive na prática do pecado, então não houve arrependimento. Então não houve uma restauração de aliança. Aí é problema sério. Não adianta eu pedir perdão por um pecado onde eu não parei de pecar. Não adianta. Como diz o mundo, é enxugar gelo, né? Complicado. Mas Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Deus é fiel, Ele é verdadeiro e está disposto a todo tempo e a todo instante, tá? Com as suas mãos estendidas para abençoar a todos que se acheguem a Ele. A despeito do fracasso, o Senhor continua amando os seres humanos, chamando-os para si. Séculos mais tarde, uma nova aliança foi firmada no Monte Sinai com Moisés e Israel. Hoje, por meio de Cristo, somos parte de uma aliança nova, superior à primeira. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, a aliança que Deus estabeleceu com a raça humana na cruz do Calvário, é perfeita e também eterna. Eterna, irmãos. Irmãos, os irmãos têm noção que é uma eternidade? É muito tempo, né? Não temos noção, né? Não temos noção. Não temos noção que é a eternidade. Exatamente. Essa é a aliança de Deus, é uma aliança eterna, através de Jesus Cristo. O que diz João 14? Não turbe o vosso coração, que em Deus também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou até lá, vou preparar um lugar, para quando eu voltar, eu te levarei para onde eu estiver. É verdade, não? Para onde eu estiver, tiver vós também. Aí vai no Apocalipse, não há ver sol, porque o sol é o nosso Deus, as ruas são de ouro. Irmãos, a gente não consegue entender, compreender ou imaginar, não dá nem para imaginar. A gente lê assim, imagina na nossa capacidade, que não é muito, né? E refletir mais ou menos como seria. Mas é uma coisa grandiosa. É uma coisa grandiosa, irmãos. Então vale a pena ser fiel com o Senhor, vale a pena estar firme com a aliança do Senhor. Mas as pessoas não querem saber, né? Irmãs, as pessoas sem Deus é um caso muito sério. Você fala, ele está falando
É que o mundo é atrativo, irmãos. A igreja não é atrativa. O mundo é atrativo. Né? Você quer o quê? Somos filtrados de um culto, ninguém quer ir. Mais uma desculpa ali. Tem hora que não está lá para lá. Por isso que devemos orar. Porque Deus ouve a oração do justo. Por isso que devemos, incansavelmente, devemos orar. Apresentar nossos filhos, nossas famílias, apresentar nossos familiares, amigos, né? Amigos. Você viu que a Andréa falou que você estava quinta-feira, né? A Andréa falou que é a avó da cunhada dela, no último suspiro, no último dia de vida, né? Ela ouviu a palavra de uma pastora pelo celular, pelo vídeo, né? A pastora pregou para ela ouviu a palavra, aceitou e no outro dia ela foi embora. Com certeza alguém estava olhando para aquela vida. Com certeza tem pessoas olhando para aquela vida. Foi feito lá uma coisa. Exatamente. Essa é a nossa responsabilidade, é essa. É orar e deixar que Deus, né, Ele venha restaurar, venha abençoar, venha trazer. Mas tem que acreditar. A gente fala, mas não dá ouvido. Paciência, irmão. Jesus Cristo, a paciência que tem Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a paciência que Ele tem conosco. E nós somos conhecedores. Você fica falando aí. Oi? Se a gente fica de cima falando, é pior. Exatamente. Não adianta você mostrar que, tá errado, que você faz errado. Não, você tem que orar. Eles não aceitam. Infelizmente, o mundo, o sistema do mundo leva os homens à corrupção. São corruptos. Então não adianta. Muitas vezes nós temos que orar, dobrar o joelho, mostrar que uma pessoa é diferente. Tem uma coisa que eles falam da gente que eles estão certos. Que nós não somos desse mundo. Você não é desse mundo. Não, mas a cadeia de passa não é possível. Não é possível. Vamos lá, eu separei algumas coisas aqui. Deus não desiste de sua aliança. Na escritura inteira, testemunha que Deus não abandona a aliança que Ele mesmo estabelece, porque seu caráter é imutável, fiel e soberano. Primeiro, a fidelidade de Deus à aliança. Está lá em Números 23:19, olha o que ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Salmos 89:34, ele diz: não quebrarei a minha aliança, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Pelo contrário, nosso, né? Ele fala uma coisa aqui, quando viu as coisas foi totalmente diferente, né? Para um foi uma coisa, para outro estamos falando diferente. Agora, Salmos 89:34, não quebrarei a minha aliança, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Então, a aliança do Senhor continua fiel e verdadeira. Deuteronômio 7:9, o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança. Deus mantém suas alianças porque elas são pacto da graça, fundamentada não nos méritos humanos, mas na decisão eterna do próprio Deus. Do próprio Deus. Mesmo quando Israel foi infiel, Deus preservou um remanescente e manteve a promessa messiânica. Mesmo quando Israel errava, Israel pecava, Deus se afastava, mas ele sempre ele firmou essa responsabilidade de abençoar e manteve a promessa messiânica. Sempre, em momento algum. Jeremias 31 diz, 35 mostra que a aliança com Israel era tão firme quanto as leis da criação. Está em Jeremias 31, do 35 ao 36.
Em Cristo se cumpre a nova aliança, Lucas 22, 20, prometida em Jeremias. A infidelidade humana não anula a fidelidade divina. Está lá em 2 Timóteo 2,13. Irmãos, então Deus, Ele não desiste das suas alianças. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, hein? Já pensou Jesus Cristo fala, não, eu não quero ir para a cruz. Não, esse povo é muito rebelde, né? O povo é muito rebelde. Mas até hoje continua pior ainda. Pior ainda, irmão. Exatamente. Pior ainda. Continua pior ainda. Então, isso mostra o quanto o nosso Deus, Ele tem cuidado daqueles que se achegam a Ele, né? Infelizmente, hoje nós perdemos muitos jovens por desobediências, né? Por desobediência, por rebeldia. Mas o que podemos fazer se não orar? A palavra de Deus está aí pelo menos para nós, para quem quiser, disposto aí, para onde você for, você encontra a palavra de Deus. No celular, livrarias, bibliotecas, e onde você for para a palavra de Deus, há igrejas, tem igrejas sérias, né? Mas infelizmente o ser humano é dessa maneira. Então o ser humano, ele é craque em quebrar aliança. Mas estamos aqui para louvar e adorar ao Senhor. Então Deus, Ele não quebra a aliança. E no Novo Testamento Ele fala que a aliança é inquebrável. As cartas de Hebreus ensinam que a nova aliança é perfeita porque está firmado no sangue do Cordeiro. É o Cristo e o mediador eterno. Lá em Hebreus 8, 6, 9 e 15. Então, irmãos, nós podemos ficar despreocupados em relação à quebra de aliança da parte de Deus, que isso não vai ter. Isso, graças a Deus, não vai acontecer. Porque Deus é fiel e verdadeiro até hoje. Estamos quase caminhando no final. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Para refletir, leia os Salmos 89, 3 a 4 e debata sobre a aliança de Deus com Davi, que garantia que entre seus descendentes sempre haveria um rei. Você se considera aliançado com Deus? O que poderia romper essa aliança entre você e Deus? Compartilhe. Deus foi fiel com Davi, que nós sabemos, e que se cumpre também em Jesus Cristo, e por isso hoje nós estamos aqui para aprender e para servir a Deus. É verdade, tão verdade, que muitas das vezes nós erramos, muitas das vezes na nossa caminhada a gente falhamos, mas como eu já disse aqui, nosso Senhor Jesus Cristo está diante de Deus Pai para interceder por cada um de nós, por cada um de nós. Já estamos concluindo. As Escrituras nos proporcionam a alegria de conhecermos um Deus que se relaciona com os homens, que se propõe a caminhar com eles, abençoá-los e torná-los parte do seu projeto. O desafio bíblico, contudo, é que nenhum de nós, ao sabermos dessa notícia tão gloriosa, deixamos de reconhecer e acatar a parte que nos cabe. Acheguemos-nos a Ele com confiança. O resultado disso será simplesmente maravilhoso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo
e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Devemos honrar nossa aliança com Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Deus é fiel, Deus é verdadeiro, irmãos. E essa lição aqui eu aprendi bastante que eu preciso melhorar muito. Preciso melhorar muito, irmãos. Sabe? Que não tem palavras para dizer o que Deus, desde o início de todas as coisas, né? Deus sempre foi fiel, verdadeiro. E que venhamos ser os cristãos melhores na presença de Deus, venhamos a tentar mais com as alianças feitas com Deus, para que, pelo menos nossa parte, possamos cumpri-las, até que o nosso Senhor venha, né? Até que Ele venha buscar cada um de nós. Aí sim estaremos em um lugar santo, um lugar de louvor, um lugar de adoração, um lugar onde não há ranger de dente, um lugar onde não há choro, onde não há fome, um lugar onde que venhamos viver juntamente com Deus. Aí sim conheceremos Ele face a face. Amém, irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta antes de encerrarmos? Deu para entender, né, irmãos? Eu estou aqui aprendendo aqui juntamente com os irmãos, viu? Estou aprendendo com os irmãos, tá? Os irmãos perdoam algum erro, depois passou outra coisa para o Senhor aqui. Tá bom? Que Deus abençoe a cada vida, a cada um esse domingo. Logo mais estaremos aqui louvando, adorando a Deus por mais esse domingo, né? E eu creio que o Senhor mais uma vez vai estar conosco para restaurar nossa aliança, para que venhamos estar firmes, né? E que naquele dia, com certeza, estaremos todos juntos com Ele, louvando e adorando a Deus. Amém, irmãos? Amém, pastor? Amém, irmãos? O Espírito Santo está falando sobre o arco-íris, né? Eu lembrei, rapaz. Nos auges da Volkswagen, nos anos 80, né? Ela tinha um convênio com a Academia de Oficiais de Brasília. Então, os bombeiros que se formaram na academia, os oficiais, eles vinham fazer o treinamento conosco 8 horas em São Bernardo. Então, a gente preparava o treinamento, mas aquele treinamento para bombeiro mesmo, né? Treinamento, casa de fumaça e todas as coisas mais, né? E o pessoal, os oficiais, sabe que o oficial da polícia militar é o seguinte: ele pode estar morrendo, mas ele não corre não, ele parte para cima mesmo, né? E nós estávamos lá, eu já tinha jogado muita água, tanto naquele tempo, na ferradura, aquela coisa toda lá, o campo de treinamento lá era grande. Mas funcionou até 91 para 92, quando a CETESB, a CETESB colocou uma lei que não podia ter mais fumaça, tem que ter 30 minutos só, 30 segundos de queima, não tinha fumaça, aquela coisa toda. Aí a Volkswagen fechou o nosso treinamento lá em Buda das Artes. Tiraram daqui para fazer lá. Bom, tudo bem, tipo lá. Aí, estamos lá jogando água, daí a pouco surgiu um arco-íris, né? Aí, aqui tinha um capitão, que era o Relações Públicas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que trazia eles aí, né? Aí falou assim: olha que coisa bonita. Eu falei: isso aí, Deus está falando que está presente. Aí ele falou assim: nossa, que interessante. Aí um oficial lá, que era o pessoal do norte do Brasil, lá de Roraima, do Acre, do Amazonas, aí esse oficial falou assim: com licença, capitão, é verdade que o arco-íris simboliza a presença de Deus. Aí parou o treinamento. Tivemos 5 minutos de paz ali, conversando sobre isso. E é verdade, irmãos, jogando água ali, daí a pouco surge aquele arco-íris, né? E o cara falou assim: que coisa bonita, né? Aí eu peguei, surgiu aquele voluntariamente. Deus está presente. Olha só como são as coisas, né? Eu lembrei disso agora, aí eu falei: Jesus, filho, isso foi 80, não sei o que lá.
A gente não esquece nunca, né? Fica gravado esses momentos assim. Mas Deus faz presente em todo momento. É o ser humano que às vezes não presta atenção, né? E principalmente nós cristãos, às vezes Deus está falando conosco e a gente está, né? Deixa pra lá. Oscar em pé, agradecer a Deus. Arco-íris. Às vezes a gente está numa roupa nas costas, na frente, Mas no interior você vê bastante, você sabe que a ciência. Mas a gente vê ainda, principalmente ali no oeste paulista, por causa do Rio Paraná, do Ipanema, eu vê bastante arco-íris ainda. É como a ciência tem que explicar: o arco-íris é vapor que é gerado. O ser humano acabou com a criação, irmãos, a verdade é isso. Quer dizer, Deus formou tudo perfeito e o ser humano destrói tudo, a criação de Deus está sendo destruída pelo próprio ser humano, que foi criado por Deus. Eu vi, grande, há pouco tempo, enorme. quando a gente era criança, viu a coisa esconder. A mamãe falava que era uma serpente muito grande que bebia água e criava quando era criança. Misericórdia. Se era menina, passava do outro lado menino. Se era menino, passava do outro lado menino. Vamos orar. Olha a crendice onde chega, né? A crendice do ser humano. Jesus querido. O arco-íris é o símbolo de quem hoje? Jesus tem misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos, Deus Santo, Pai Celestial, pelo Teu amor e pela Tua bondade, meu Pai. Te agradecemos por essa manhã, estamos na Tua casa, pela Tua palavra. Pai, nos leve em paz para os nossos lares, dando de bênção e vitória. E logo mais estaremos aqui para Te adorar, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo que Tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Levante suas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor do Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo, seja conosco para todos sempre. Todos digam: amém. Se Deus é por nós, irmãos, se Deus é por nós, irmãos, o grito dos vencedores, mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Fique em paz, Deus esteja convosco, até logo mais, amém?